Graça e paz a todos. Estamos em festa. 7 anos dessa igreja tão abençoada, sendo um farol aceso na cidade de Ponte de Lacerda, sendo um farol, sendo um instrumento de salvação. Quero aqui deixar registrada a minha alegria em estar aqui nessa data festiva, nesse dia natalício, e agradecer ao pastor Cleiton, à pastora Clelma, toda a equipe pastoral e toda a liderança e também a sua membresia. Quero também aqui registrar a minha alegria em ter ministrado o curso de pregação Semana Média para alunos tão especiais, que nessa noite vão poder me avaliar também, porque eu ensinei como ministrar, a postura e outras coisas, e estão de olho em mim nessa noite, né, pastor Cleiton? Quem fez o curso? Levanta a mão, deixa eu ver que está aqui. Olha quanta gente abençoada, hein? Uma salva de palmas por esses guerreiros que ficaram aqui esses dias e foram até o fim, perseveraram até o fim. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Meu nome é Anderson Silva, está comigo a minha esposa, fique de pé por favor, a pastora Lucinete. Essa é minha mãe na fé também, irmãos. Aleluia. Me ganhou para Jesus e ganhou um marido, então ela foi muito inteligente. E até assim com a pastora Clelma, as duas assim, estão amiguíssimas, aleluia. Mas eu não vim falar de mim, vim falar da palavra do Senhor. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra nessa noite para a sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração. Abra a sua Bíblia, a Escritura Sagrada, no livro de Levítico, capítulo 6, do verso 8 até o verso 13. Enquanto você procura o texto, vamos estar ministrando, ou melhor, eu vou estar ministrando sobre manter acesa a chama do altar. E eu não combinei com o teatro, não combinei com a apresentação, e tudo corroborou para o que vai ser pregado aqui nessa noite. Se você encontrou, ainda que assentado com toda a reverência, vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero te dizer nessa noite que nós somos batistas nacionais e nós somos renovados pelo Espírito Santo. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no Pentecostes, nós cremos no avivamento, nós cremos em profecias, nós cremos em revelações, nós cremos em batismo como Espírito Santo, nós cremos em tudo aquilo que a Bíblia aponta para um grande avivamento na vida do povo de Deus. E eu penso ser salutar nessa noite falar sobre este assunto que se faz tão
pertinente em vista dos dias que nós estamos vivendo, que é manter a chama acesa do altar. Veja bem, o altar no Antigo Testamento era lugar de sacrifício, de adoração e da manifestação da presença e do poder de Deus. Em Levítico, o texto lido, supracitado, Deus dá uma ordem, ali estabelece uma ordenança, que o fogo do altar nunca deveria ser apagado. Uma ordem clara, contínua. Acontece que hoje, você que está aqui nessa noite, você que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em nós. E esse fogo do Espírito representa a busca pela presença do Senhor de forma contínua em nossas vidas. Essa presença de Deus, essa busca, essa vida devocional, esse zelo, esse fervor espiritual deve ser uma marca nas nossas vidas. Agora, uma pergunta que eu faço e tenho feito a mim mesmo: como manter essa chama acesa em tempos de tanta frieza espiritual? Como manter essa chama acesa em um tempo que as pessoas deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, para passar horas vendo stories, reels, Instagram, em Facebook e também no WhatsApp? Como vencer a frieza em um tempo em que as pessoas estão cada vez mais procrastinando aquilo que não deveria ser procrastinado, que é a busca incessante pelo Deus da palavra? Então, nessa noite, Deus quer falar aos nossos corações. Na verdade, Ele já está falando há algum tempo, desde o teatro, do louvor, da oferta, e Ele continua falando, porque o nosso Deus é um Deus vivo que fala com a sua igreja. A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus já está falando. Fala para o seu irmão: Deus já está falando. Fique atento, porque é uma festa, é verdade, mas a festa aqui não é da IBN Mensagem da Cruz, a festa aqui é do Senhor. Ele é a pessoa, o personagem principal aqui nessa noite. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então esses 7 anos só são possíveis porque Deus foi generoso, bondoso, misericordioso, longânimo com o pastor Cleiton, com a pastora Clelma e com essa amada igreja. E eu tenho o privilégio de estar aqui nessa noite tão especial para marcar, como a pastora Dalva disse, a conclusão de um ciclo para que outro possa começar. Então a primeira verdade que eu quero falar aqui com vocês é que o fogo vem de Deus. Repita comigo: o fogo vem de Deus, mas é minha responsabilidade manter esse fogo aceso. O texto vai dizer em Levítico 9:24, pode até pôr no telão, por favor. Levítico 9:24. 9:24. Aleluia. Perceba, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Ei! O fogo não foi aceso pelo sacerdote, o fogo não foi aceso pelas pessoas, o fogo foi aceso pelo próprio Deus.
O próprio Deus colocou fogo no holocausto. E os sacerdotes deveriam, a partir de então, manter esse fogo, essa chama acesa. É Deus que inicia a obra nas nossas vidas. Ele começa, mas nós somos chamados a perseverar nessa boa obra. Ele começa esse trabalho em nossa vida cristã, mas essa vida cristã exige disciplina, oração, leitura da palavra, santidade e comunhão. Ei, aquilo que é para Deus fazer, Ele fará. Porque a Bíblia diz em Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que é plano de Deus para a sua vida, vai acontecer. Agora, aquilo que é para você fazer, Deus nunca vai fazer no seu lugar. E manter a chama acesa, aleluia, arabacandarai. Manter a chama do Espírito acesa. Permanecer fervoroso na fé e na adoração. Permanecer dependente do Espírito Santo. É seu papel, é meu papel, é papel da igreja. E não tem pastor, não tem ninguém que resolva isso, pastor Keito, porque a responsabilidade é pessoal. É a liberdade de consciência. Cada um, sendo a habitação de Deus, tocado pelo Espírito, tem que perseverar em manter a chama acesa no altar. Aleluia. Uma segunda verdade, está lá em Levítico 6, do 10 ao 11, é sobre retirar as cinzas, eliminar o que impede o fogo de queimar. Veja bem, as cinzas representam de forma alegórica ou figurada, elas representam tudo aquilo que aponta para o passado, tudo aquilo que é velho, que já foi queimado e não deve mais fazer parte da nossa vida. Infelizmente, há pessoas que ainda continuam presas ao passado. Há pessoas que saíram da escravidão do Egito, mas continuam querendo comer pepinos. Há pessoas que o mundo ainda faz muita força no seu viver, no seu andar, no seu pensar, porque a sua mente ainda não foi renovada. Mas nessa noite eu profetizo um novo tempo sobre a sua vida. Eu profetizo que o passado vai de fato ficar para trás. E o presente vai ser uma realidade, e o seu futuro será um futuro de glória, para a honra do Senhor. O passado já passou. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Meu irmão, para de olhar para o passado e comece a olhar para o seu futuro. E a boa notícia, no seu futuro, Deus já está lá. Porque o nosso Deus é um ser atemporal. Ele está presente no passado, no presente e no futuro. Lá no seu futuro, Deus já está escrevendo a sua história. Mas a sua parte é caminhar por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É o teu papel trilhar este caminho e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Devemos remover os pecados que nos atrapalham, as mágoas, a falta de perdão, a religiosidade morta. Uma vida cheia de entulhos espirituais sufoca e apaga o fogo de Deus. Eu fiquei esses dias pensando comigo quando, lá em João capítulo 11, quando Jesus chega até Betânia para então ressuscitar o seu amigo Lázaro. Ele tinha poder no Espírito Santo para mandar a pedra flutuar, tirar a pedra, mas ele fala: ó, tirem a pedra. Ele fala: tirem a pedra. E só então, quando tiram a pedra,
é que ele dá uma palavra de ordem. Ele fala: Lázaro, venha para fora. Mas o milagre só aconteceu quando a pedra foi tirada. Quando você fizer a sua parte, milagres vão começar a acontecer na sua vida. Quando você obedecer às ordens de Jesus, de tirar a pedra, de tirar as cinzas, de remover o que tem te atrapalhado, milagres, sinais, prodígios e maravilhas vão começar a ocorrer na sua vida. Ei, Deus não quer que você fique apenas ouvindo testemunho dos outros. Deus quer operar milagres na sua própria vida. Deus quer que você seja o maior testemunho. Deus quer que você, ao abrir a sua boca, você possa declarar o que Deus fez na sua própria vida. E quem sabe dizer nessa noite: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa servimos a esse Deus. E lá em casa, a chama do altar está acesa. Lá o fogo está queimando. A unção está fluindo. A presença de Deus é perceptível. Sabe, irmãos, tem lugares que você chega e é notório que você percebe a presença do Altíssimo. Mas há lugares que você chega e que você sente um arrepio, não na presença de Deus, mas de opressões no mundo espiritual. Você percebe principados e potestades, porque muitas vezes a chama do altar há muito tempo já está apagada. Lança fora toda a cinza hoje. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que gosta de fazer um bom churrasco. Tem alguém que gosta de um bom churrasco aqui além de mim? Aquela picanha, irmãos, oh, aleluia. Aquela linguiça toscana, aquele cupim temperado. Oh, alacandalá, bassuri, anda. Bom demais. Eu nunca vi um bom churrasqueiro, e se for gaúcho então eu nunca vi, porque gaúcho é especialista em churrasco, pegar uma churrasqueira cheia de cinza e jogar carvão em cima. Primeiro a cinza tem que ser tirada, e depois do carvão é colocado. Chegou a hora de tirar cinzas que estão impedindo você de voltar a pegar fogo. Você tem que ser um incendiário em Ponte de Lacerda. Você tem que ser um graveto pegando fogo. Você tem que ser uma sarça queimando nessa cidade. Porque quando Moisés vê a sarça queimando, na teologia ali é uma teofania, manifestação de Deus sobrenatural. A questão não é a sarça queimar, porque a sarça era um arbusto, era um mato, um capim, daquela região da Palestina, de Israel, e devido às altas temperaturas, pegava fogo. Era comum, pastor Cleiton. Mas uma coisa chamou a atenção de Moisés: a sarça queimava, mas não se consumia. Você tem que ser uma sarça queimando pelo Espírito Santo. Você tem que ser uma sarça acesa, que as pessoas vão olhar para você e vão perceber que Deus está fazendo algo sobrenatural na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério. Você tem que voltar a pegar fogo. Aleluia. Estou lembrando aqui, e é inevitável, porque está em evidência na mídia. O povo está pensando que pegar fogo é ficar falando The King of the Power. Nosso professor de inglês está ali, né? E a pronúncia é maravilhosa, né? The King of the Power, the best. Fire, meu Deus, é de doer os ouvidos.
Deixa eu te falar uma coisa. Deixa um pouco as redes sociais e volta a dobrar os seus joelhos na oração. Deixa um pouco as redes sociais e volta a falar com aquele que conhece a tua vida, desde o ventre da sua mãe. Deus está com saudade de ouvir a tua voz nas madrugadas. Aracandaraba, soromandaraba. E sabe o que chama a minha atenção? O negócio é tão porcaria, pastor. É tão porcaria. E tem milhões de visualizações. Porque parece que o povo gosta daquilo que não presta. Mas nós somos o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós somos a geração eleita, a nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. E Deus não abre mão de mim e não abre mão de você. Mas você precisa voltar a queimar. Fala para o seu irmão, é hoje. Você vai voltar a queimar. O teu coração vai voltar a arder nessa noite, aleluia. Meu Deus. Segurando aí, irmão, que o fogo vai descer. Terceira verdade. O altar precisa ser alimentado. O fogo precisa de combustível constante. Olha só o verso de número 12 e 13. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Bota para mim o texto, por favor. Vou ter que colocar aqui para expor. Verso 12. De Levítico 6. Para não ficar nas minhas palavras. O fogo que está sobre o arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá. Repita comigo, lenha. Mais uma vez, lenha. Ei, mandar fogo é com Deus, mas trazer a lenha é com você. Não pode faltar lenha. Os sacerdotes traziam lenha diariamente. E o que é a lenha hoje? Fazer novamente aqui uma analogia. A lenha são as nossas práticas espirituais diárias. Meditar na palavra, jejuar, orar, evangelizar, falar do amor de Deus. Não pode faltar lenha. Eu falei aqui de churrasco. Você já tentou, ou já teve a triste experiência de deixar um carvão na área de fora, ele molhar, e você pegar e botar o carvão molhado e tentar acender? Já viu o que acontece com ele, não? Já viu o que acontece? Só sai fumaça. Tem churrasqueira aqui. Só sai fumaça, mas não pega fogo. Tem muito crente fumaça hoje em dia. Tem fumaça, mas não tem fogo. E fumaça sem fogo só faz mal para a saúde. O fogo precisa voltar a ser aceso. Você precisa buscar a lenha. Eu vinha com o pastor João. Cadê o pastor João? Aí eu falei, rapaz, o pastor Cleito chegou lá mais cedo e tal. Aí ele falou assim, não, pastor, na nossa igreja, 6 horas, os obreiros vão para oração. E das 6 às 7, estou indo buscar lenha. Vocês não entenderam? Os obreiros dessa casa, antes do culto começar, já trouxeram lenha para o altar. Já pegaram lenha. Aí eu cheguei ali, dei uma olhadinha assim na porta, que eu não sou bobo. E me chamou a atenção. Estavam os obreiros, mas tinha adolescente lá dentro, tinha criança lá dentro. Aí eu não sabia do tema da apresentação. Quando eu vejo as meninas pegando fogo literalmente aqui no altar. Elas pegam a plaquinha de quê? De fogo. Irmão, eu não combinei nada. Só se uma delas tem a revelação e ficou sabendo a palavra, não falei para ninguém. Falei só ontem. Elas ensaiaram com certeza, estava tudo alinhado. Então Deus está falando contigo.
Você precisa voltar a queimar, mas tem que buscar lenha. A lenha é a palavra, a lenha é a oração, a lenha é o jejum, a lenha é a vigília, a lenha é a santidade, a lenha é a comunhão com a igreja. Porque se faltar lenha, o fogo se apaga. Pergunta para o seu irmão assim: o altar da sua vida está aceso ou apagado? E outra, pastor Cleito, chamar amigo da nisso, eu vou entregar tudo. Na igreja é fácil pegar fogo. Eu quero ver pegar fogo é lá com o seu marido na sua casa, no culto doméstico na sua casa, com os seus filhos na sua casa. Eu quero ver pegar fogo é lá no seu trabalho, é lá na faculdade cheio de ateu, é lá na universidade, é lá na sua escola, é lá que o fogo tem que pegar. Porque na igreja, irmão, todo mundo pega fogo. Levante a mão, dê um glória, dê um aleluia, é fácil. Eu lembro, eu não era crente, tá, irmãos? Você sabe que eu sou do Rio de Janeiro. E no tempo de festa junina, ou festa julina, tinha um balão que se vendia, e onde botava fogo, chamava-se bucha, era um quadradinho assim, ó. Você vinha, botava fogo, ele ficava na sua mão assim, ó. Era até engraçado. E aí ele ganhava força, pastor, e subia, rapidamente. Mas na velocidade que ele subia, ele caía. Tem crente que é balão de festa junina. É só barulho, é só aparência, não se mantém, não se sustenta, não tem constância, não tem oração, não conhece Bíblia, não tem santidade, não tem nada. A vida está apagada. É o famoso crente 007. É o crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, nem ele acredita que ele é crente. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você vai voltar a pegar fogo. Nessa noite Deus vai te pegar. Eu profetizo em nome de Jesus. Vai voltar, o Espírito Santo vai te pegar nessa noite. E o coração vai arder de novo. Ei, calabaçure. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Começa a glorificar a Deus. Diga: Deus, eu te amo. Diga: Deus, eu te adoro. Diga: Deus, eu te busco. Eu te procuro, Senhor. Senhor, incendeia a minha vida nessa noite. Incendeia o meu casamento. Incendeia a minha paternidade. Incendeia a minha maternidade. Incendeia o meu ministério. Me incendeia, Senhor. Eu preciso voltar a pegar fogo. Aleluia. Eu preciso voltar a queimar. Quarto ponto. E falar para o seu irmão assim: agora vai doer. Bota para mim no telão 1 Reis, ou melhor, 1º livro de Reis, capítulo 18. A partir do verso 30. Um dia da caça do caçador. O Colombo está contra mim aqui, pastor. Fiz isso ontem, eu estou sofrendo hoje. Vamos lá. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Vai lá, continua até o 38. Lá o 31 e vamos lá. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E como aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, fez o quê? Armou a lenha, botou lenha, e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse-o: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez.
de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. 38, então caiu fogo do Senhor, aleluia, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, aleluia. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida precisa estar em ordem espiritual. Deus não manda fogo em altar quebrado. Deus não vai mandar fogo se as suas prioridades não forem as prioridades corretas. Santidade, submissão. Deus não opera numa vida que está em causa espiritual por negligência nossa. O altar tem que ser restaurado para que o fogo possa descer novamente sobre a nossa vida. Entenda altar restaurado como as suas prioridades corretas. Eu percebo assim, irmãos, que nós precisamos avaliar como está a nossa intimidade com Deus. E essa intimidade tem que gerar em nós mudanças, atitudes. Deus não quer apenas você no culto de aniversário aqui, dando glória. Deus quer você no culto da palavra. Deus quer você no culto da tarde. Deus quer você nas programações. Deus quer você em todo o tempo. Deus não quer você pela metade. Deus quer você por inteiro. Alma, corpo e espírito. Ele quer você por completo. Entrou em moda aí um tal de dorama, que é essa questão das séries coreanas, que é até bonitinho, tudo bem, é legalzinho, é romântico. Mas um dia eu fui dar uma analisada. Cada episódio tem 40 minutos, 1 hora. E a temporada tem sei lá quantos episódios. E a pessoa fica vendo dorama 3, 4, 7 dias, mas não tem coragem de abrir a palavra de Deus para ler. Não tem como voltar a queimar se a tua prioridade é dorama. Silêncio. Posso entregar aqui, pastor? Tem um movimento agora chamado Legendário, que tem que subir a montanha. Não, tem que subir a montanha para voltar a ser homem. Meu irmão, você quer ser homem? É só obedecer a palavra. A palavra tem tudo o que você precisa. Agora, não adianta subir montanha, fazer sacrifício, comprar mochila, e daqui a 3 dias voltar de novo a ser um endemoniado em casa com a esposa. Não adianta, pastor. Deus não quer um encontro com você. Deus quer uma vida perene com você. É para sempre. Deus não quer te encontrar só na montanha, quer te encontrar no vale, em qualquer lugar da sua história. Eu subi a montanha 3 dias. Grandes coisas. Deus é onipresente. No mais profundo abismo, lá estás. No mais profundo dos céus, lá estás também. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para de conversa fiada de legendário, meu irmão. Volta para a palavra. Volta para a palavra. A palavra tem resposta para todos os nossos problemas. A palavra tem tudo o que nós precisamos. Não sou contra legendário, sei lá, não sou contra. Mas vira modinha, vira movimento. E movimento passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, quer fazer um compromisso? Faça com a palavra.
Senhor, você é um marido melhor, você é uma esposa melhor, você é um filho melhor, você é um crente avivado, você é um crente renovado, você é cheio do Espírito Santo. Aí eu vou subir um monte para orar, aí eu vou subir montanha, aí eu vou no vale, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí beleza, uma vida constante, e não uma vida de momento. Último ponto: um fogo constante inspira e influencia outras pessoas. O texto de Levítico 9 vai dizer que o fogo do altar era visível para toda a congregação. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Ei, se você pegar fogo, pai, a esposa pega fogo. Se a esposa pega fogo, o filho pega fogo. O filho pegou fogo, o outro filho pega fogo. O filho pegou fogo, o amiguinho pega fogo. E daqui a pouco está todo mundo sendo incendiado pela palavra. Pessoas incendiárias incendeiam, mas pessoas mortas matam. Pessoas frias gelam. Mas se você pegar fogo, a unção é compartilhada. Volte a ter uma vida cristã fervorosa. Volte a ter uma vida que inspira outras pessoas. Reacenda a chama nesse altar nessa noite e manda o desânimo embora. A ordem de Deus é clara: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Como está a sua paixão por Deus? Como está a sua busca pelo Espírito Santo? Como está a sua busca pelos dons espirituais? Como está a sua vida devocional pela manhã? Chegou a hora de remover as cinzas e trazer lenha nova, lenha seca, para Deus poder reacender o altar da sua vida. Deus quer nessa noite, pastor Cleiton, incendiar novamente quem está com a vida em Deus apagada. Fique de pé, por favor, eu quero orar com você. Aos meus alunos eu preguei em 39 minutos. Aleluia. Pega na mão do seu irmão aí. Fecha aí a faixa de Gaza.